Deus te chamou para fazer algo difícil. Tá? O tema é esse daqui. Deus te chamou para fazer algo difícil. Tá? Então eu vou pedir para você declarar isso, tá bom? Você vai dizer assim: Deus me chamou. Tem alguns que Deus não chamou, vamos lá. Deus me chamou para fazer algo difícil. Deus chamou vocês dois para fazerem algo difícil. De modo que, se tem alguém aqui que a vida está fácil, está tranquila, comece a avaliar se você está dentro do propósito de Deus. Porque Deus nos chamou para fazer algo difícil. Entenda isso. Deus te chamou para fazer algo difícil. Quando nós olhamos para todas as personagens da Bíblia, desde o começo, desde José do Egito, Abraão, Davi, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, quando nós olhamos para a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando nós olhamos para a vida de Daniel, quando nós olhamos para a vida de todas as personagens da Bíblia, das pessoas que Deus levantou. Esther, o que dizer de Esther? Minha mãe é Esther também, e o ministério dela não foi diferente da Esther da Bíblia. A Maria, mãe de Jesus, que ministério difícil. José, Moisés, a gente vai usar Moisés como exemplo nessa noite, para tirar algumas lições. O que eu quero que você entenda, gente, presta atenção. Deus sempre nos chama para fazermos algo difícil. Então não reclame das dificuldades, glorifique a Deus. Se levante, tenha coragem, ouse acreditar que Deus não vai deixar você no meio do caminho. Você pensa que foi fácil para Abraão e Sarai? Deus chamar eles para formar uma nação, eles que nem filhos podiam ter. Deus pedir para ele sair de onde ele estava e ir para um lugar que Deus mostraria. Não foi fácil. Você pensa que foi fácil para Davi enfrentar o Golias e todos os demais gigantes que se levantaram? Você pensa que foi fácil para José enfrentar todas as adversidades que enfrentou para que o sonho de Deus se realizasse na vida dele? Provavelmente, quando Deus começou a mostrar o sonho para José, José achou que ia ser muito fácil, né? Vai ser tranquilo, vai ser, pai bola. Eu vou projetar, vou desenhar o projeto, vou caminhar, né? Mal sabia ele o processo. Eu disse hoje de manhã na palavra, quem não ouviu a palavra de Deus dessa manhã, mas hoje pela manhã eu falei o seguinte, gente, presta atenção. Eu falei, as pessoas elas vão admirar e elas vão invejar, que é quase que a mesma coisa. As pessoas vão admirar e invejar os teus resultados. Mas elas jamais admirarão ou invejarão o processo, o caminho. Porque ninguém sabe o caminho que você caminha. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. As pessoas estão todas querendo saber a respeito da tua colheita, da tua ceifa. Mas ninguém está nem aí para o teu andando e chorando. Por isso, gente, não adianta nem ficar dando de vítima. Ninguém olha o que eu estou fazendo. Ninguém se importa. Eu já fiz muito isso. Poxa, eu estou trabalhando, ninguém está olhando o que eu estou fazendo. Ninguém está nem aí para o processo. As pessoas estão de olho mesmo no resultado. Mas o caminho não é caminho fácil. Deus não vai chamar você para algo fácil. Deus nunca chamou ninguém para algo fácil. Deus nunca chamou ninguém para algo fácil. Deus sempre nos chamará para algo difícil. E quando
Deus falou com Moisés, é o texto que a gente vai ler daqui a pouco, ainda não, mas quando Deus fala com Moisés, Deus apresenta para ele um projeto difícil. Moisés fala para Deus: quem sou eu, Senhor? E é interessante porque Deus não responde ele, como Deus também não vai te responder. Deus diz: eu irei com você. Deus nem fala quem é Moisés, porque se Deus falasse ele ia ficar mais desanimado ainda. Então Deus nem fala. Aí Deus chega para você e diz assim: eu tenho algo muito difícil para você fazer. Talvez impossível, mas eu tenho algo para você fazer. Aí você diz assim: quem sou eu, Senhor? Aí Deus responde para você: eu vou com você. Eu vou com você. Eu estou com você nesse negócio. Deus tem chamado você para fazer algo muito difícil. E se você ainda não sabe de algo difícil que você tem que fazer, é porque você ainda não entendeu a missão de Deus para a tua vida. Você ainda não entendeu qual que é o propósito e o chamado de Deus para a tua vida. Deus não nos chama para coisas fáceis. Mas vamos imaginar que Deus chamou você para algo difícil, né? Ser pastor não é fácil, não. Deus chamou vocês para algo difícil. E aí vocês responderam assim: sim, nós aceitamos Deus. A gente aceita. Deus, nós aceitamos. Nós aceitamos. Eu aceitei. Só que tem alguns tipos ou algumas maneiras da gente responder à missão. E eu quero colocar aqui 4 maneiras que a gente tem de responder à missão. Primeiro, fogo de palha. Já viu gente que... fogo de palha é aquilo que vem, acende e apaga na mesma hora. Sabe aquela pessoa que sai daqui animada? Que se eu falar assim: quem quer entregar a vida para Deus, quem quer servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua vida, de toda a tua alma, quem quer se posicionar agora, se levante agora para servir a Deus. E você, aleluia, e você levanta e as lágrimas correm, e você diz: eu, Senhor, olha para mim. Aí, meu irmão, amanhã, ou na primeira cacetada que você leva, você já volta para trás. E aí você vai conversar com a pessoa: Deus não me respondeu, Deus não me ouviu, Deus não fez o que eu pedi, Deus não cuidou de mim, Deus não me protegeu daquela situação, Deus não fez o que eu pedi para Ele fazer. Sabe, Deus não vai trabalhar no teu tempo, na tua perspectiva e nem nas tuas vontades. Deus não vai funcionar dessa forma. Se alguém pensa que Deus vai trabalhar dessa maneira, você está no lugar errado. Porque Deus não vai ceder às tuas birras. Ele não cede às tuas birras. Deus não cedeu às birras de Moisés. Ele não vai ceder às tuas birras. Mas tem gente que se levanta, mas é fogo de palha. Na hora que você chama, diz que vai, mas não vai. Não vai. É fogo de palha. Ele diz que faz, mas não faz. Tem um segundo tipo de pessoas que aceitam o desafio, que são os obsessivos. Aquela pessoa que aceita e vai, parece um touro brabo. E vai, só que ela vai do jeito que está. E do jeito que está você não chega muito longe. Você precisa ser trabalhado, você precisa ser moldado, você precisa ser flexível, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Mas tem gente que é fechado, tem gente que é obsessivo. E a pessoa obsessiva, ela tem uma dificuldade muito grande de perceber, de aprender com as lições que Deus vai colocando no seu entorno. Porque ela é tão obsessiva naquilo, ela está tão dominada por aquilo, que ela não cresce, não aprende, não desenvolve, não vai moldando, não vai talhando, não vai melhorando a visão. Eu confesso para vocês que quando fui ordenado, eu tinha uma visão de ministério
de chamado e da maneira que eu ia servir a Deus, mas com o passar do tempo Deus foi trabalhando na minha vida e hoje muita coisa é diferente. Porque Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai moldando a nossa vida, Deus vai construindo a nossa vida, à medida da experiência, à medida dos fatos, à medida do aprendizado, à medida dos percalços, à medida de tudo que vai acontecendo, Deus vai construindo algo na nossa vida, como o oleiro que vai formando o barro, vai construindo o vaso. É dessa maneira que Deus trabalha. Tem um outro tipo, que é o terceiro tipo, que é o acomodado. O acomodado é aquela pessoa que ela recebe a função de Deus de fazer algo difícil, mas ela fica esperando para ver o que vai acontecer. Ela não se move, ela não orienta a vida dela, ela não caminha, ela não percebe, ela não está disposta a fazer as coisas, a mobilizar as coisas. Ela acredita que ela recebeu uma missão de Deus e que essa missão de Deus vai acontecer por si mesma, o que não vai. Mas existe um tipo que é o determinado. E o determinado é aquela pessoa que ela se compromete. A pessoa comprometida, a pessoa que se compromete. O comprometimento é diferente do envolvimento, né? Quando você se envolve com algo, você dispõe a ajudar naquilo. Quando você se compromete, você se dispõe a fazer parte daquilo. Então, quando Deus chama você, Deus não chama você para que você se envolva. Deus chama você para que você se comprometa, para que você torne parte, para que você faça daquilo a tua vida. É o que eu digo para vocês. Fazer do ministério pastoral a vida de vocês. Fazer do chamado a vida de vocês. É a minha vida. É o meu chamado. Deus chama vocês para fazer algo difícil. E que, na maioria das vezes, você vai olhar e você vai dizer, é impossível. Deus, quem sou eu? E Deus vai responder, Davi, Anderson, eu vou com vocês. Eu estou com vocês. A mesma coisa que Deus diz e que Deus fala para a igreja nesta noite. Eu vou com vocês. Vamos à leitura do texto bíblico? Vamos lá? O Senhor viu que aquele que se aproximava para observar, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou, de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto é isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor,
o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Vocês, pois, vi o que tem sido feito, pois eu vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Até aqui, né? Ok, vamos lá. Quem foi Moisés? Moisés é considerado, para muitos teólogos, estudiosos, a maior personagem da história do povo de Deus do Antigo Testamento. No entanto, a história de Moisés é uma história muito humana. Moisés é uma pessoa como eu e você. Às vezes a gente costuma pensar nas personagens bíblicas como se fossem pessoas feitas de um outro material. Na verdade não era. Moisés era exatamente como você. Moisés tinha tido uma história muito complicada, muito difícil. O começo da história de Moisés, ele estavam matando as crianças e ele é colocado num cestinho. Ele é criado pela filha do faraó, né? E passa por muitas dificuldades ao longo da sua vida, por muitas crises, né? A crise do abandono, a crise das dificuldades, a crise das lutas, a crise dos problemas, da escravidão, enfim. Moisés passa por muitas dificuldades. Os primeiros 40 anos dele, ele passa no Egito, depois ele foge do Egito, e ele passa 40 anos andando pelo deserto, aonde ele constrói a vida dele, onde ele tem o sogro dele, e da onde ele vai ser chamado para a missão onde ele é chamado por Deus. Moisés é chamado por Deus com 80 anos de idade. Deus o chama para a missão. E Moisés, quando é chamado por Deus, ele tem uma conversa, ele tenta convencer Deus de que ele não conseguiria fazer, mas Deus chama ele para algo difícil, como Deus está chamando você para algo difícil. E Moisés, então, ele responde sim para Deus. Tem um outro texto bíblico que nós vamos colocar aqui, pode pôr o próximo texto. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó? É esse texto aqui? Não, é outro texto, espera aí. É aquele que ele fala com Jetro. Não é esse texto aí. Não, tudo bem. Eu que passei o texto errado, mas vamos lá. O que acontece? Sem problemas. Esquece ali, por enquanto. Não foi você não, viu, Vini? Foi eu. Primeira vez. Vamos lá. O que acontece? Eu queria ter colocado um texto, eu acabei não passando o texto certo. Mas o texto é a conversa de Moisés com Jetro. No momento em que Moisés chega para falar com o sogro dele e pedir para que ele possa ir fazer o que Deus mandou ele fazer. E o sogro dele diz: vá. E ele então vai em direção ao Egito para libertar o povo de Deus da escravidão. Tá? Então assim, o que eu quero que vocês entendam é que Moisés foi chamado para fazer algo difícil e aceitou. Só que em você ter uma vontade, ter uma missão de Deus, um chamado de Deus para fazer algo difícil, e você de fato fazer, é um caminho muito longo. E é um caminho de compromisso. Compromisso mesmo. Eu sei que tem pessoas aqui que têm um chamado de Deus. E que às vezes estão procrastinando esse chamado. Estão postergando esse chamado de Deus. Tem pessoas aqui que foram chamadas por Deus para serem bênçãos de Deus. Mas de repente você olha para aquilo que Deus te chamou para fazer, e como é algo muito difícil e desafiador, você vai se esquivando, o tempo vai passando, e você vai deixando isso para trás. E Deus tem chamado você, e Deus chamou a todos. Presta atenção, todo mundo que está aqui foi chamado por Deus. Você foi chamada por Deus, eu fui chamado por Deus. Nós fomos chamados por Deus para fazermos algo difícil. Todos nós temos uma missão de Deus, um chamado de Deus. Todos nós temos uma história de vida, certo? E alguns aqui uma história de vida com muitas complicações, como Moisés teve. Mas isso não nos impede de aceitarmos o desafio e o chamado de Deus para a nossa vida. E não nos impede também de sermos usados profundamente e tremendamente por Deus. Mesmo que você tenha tido uma vida difícil até aqui, você vai ser chamado por Deus e Deus vai usar poderosamente a sua vida. Você que cometeu erros e falhas, Deus vai levantar você, Deus vai restaurar você, Deus vai trabalhar a tua vida. E Deus vai usar você poderosamente. Deus quer usar a vida de todos e de todas poderosamente. Sabe, nós temos que parar de olhar para a igreja como se fosse
um bando de ovelhinhas, sabe? Ovelhinhas inúteis, um bando de ovelhinhas frágeis, um bando de ovelhinhas coitadas, sabe? Que tem que ficar fugindo do lobo mau. Nós temos que parar de pensar desse jeito. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu enviarei vocês entre os lobos e as feras. Sabe, Deus quer colocar você na frente do Golias. Deus quer colocar você na muralha de Jericó, ali na frente. Deus quer trazer você, sabe de onde você está, para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus quer colocar você na fornalha. Deus quer colocar você dentro da cova com os leões. Deus quer despertar a tua vida e usar a sua vida poderosamente, como usou a vida de todas as pessoas que foram levantadas por Ele, que aceitaram o desafio. Essa coisa muito cômoda. Hoje eu olho muito até mesmo para a vida dos pastores, procurando muito conforto, uma vida muito tranquila. Estou muito cansado, estou muito não sei o quê, sabe? E na verdade nós fomos chamados por Deus para trabalhar. Esses dias quase que eu falei umas verdades. Nós temos um grupo do presbitério, né? Um grupo nosso lá de pastores, tudo quase que eu falei umas verdades, daí Deus ele mandou eu calar a boca. Mas eu posto lá, 11 horas da noite, é um horário bom, é o horário da oração. Aí a oração, às vezes eu posto lá. Aí teve um irmão com muita paciência, com muito amor no coração, pastor muitos anos. Ele falou: Maurício, olha, Maurício, esse horário, porque não sei o quê, porque... Eu quase que eu mandei ele se catar. Eu falei: irmão, de onde que você veio? De que planeta que você é? O mundo está desesperado, o mundo está com medo. Está todo mundo aí sendo doutrinado a ficar escondido, a ficar guardado. Está todo mundo sendo doutrinado a sair correndo, a se suicidar. Está todo mundo sendo doutrinado a abandonar a vida, abandonar os projetos, abandonar os sonhos. Está todo mundo sendo doutrinado à morte, sendo doutrinado a viver uma vida medíocre. E você vem me falar que você está querendo dormir nesse horário, meu irmão? Que mundo você vive? Nós temos que arregaçar as mangas porque nós fomos chamados para fazer uma coisa difícil. Mas pode morrer. Vai morrer, todo mundo que está aqui vai morrer. Não sei se alguém falou isso para você, mas todo mundo que está aqui vai morrer. Não tem jeito. Que Deus abençoe que você morra fazendo a obra de Deus e não acovardado. Certo? E não acovardado. Que você morra fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus nessa terra. É dessa maneira que Deus tem nos chamado para viver. E é dessa maneira que eu tenho vivido, e quem caminha comigo sabe. É dessa maneira que eu tenho procurado viver a minha vida. Porque nós fomos chamados por Deus para fazermos a obra. Foi isso que eu aprendi com o Silvério. Nós fomos chamados por Deus para fazer a obra de Deus. E o mundo é governado por homens e mulheres cansados. Eu tenho falado aqui, não dê nada para desocupado fazer. Quem tem tempo nunca vai fazer nada. Pega o cara que não tem tempo e dá algo para ele fazer. Você que tem empresa, precisa fazer algo bem feito, dá para quem não tem tempo. Porque quem tem tempo nunca vai fazer nada. Não consegue, não tem capacidade. Nunca vai conseguir. Deus nos chamou para fazer coisas difíceis. E eu quero que você pense quais são as coisas difíceis que Deus te chamou para fazer. Moisés sabia quais eram as coisas difíceis que Deus deu para ele. Sabe, essa ideia, está aí o texto, né? Obrigado. Obrigado, meu anjo. Você é uma benção. Sabe, Moisés sabia. Deus me chamou para fazer algo difícil. No começo ele titubeou, mas Deus o chamou e ele disse: eu vou fazer. E ele se dispôs a fazer. Talvez ele não sabia que seria tão difícil, porque foi mais difícil do que Moisés achou que ia ser. Talvez ele não pensou que ia ser mais difícil, do que ele pensou, mas foi. E Deus tem nos chamado para viver. Eu quero uma igreja abençoada. Eu tenho um sonho, eu falo para vocês. Nós não vamos ficar nesse templo que nós estamos aqui. Nós vamos estar numa chácara, num lugar maior. Uma igreja para 5, 6 mil pessoas, 14, 16 mil pessoas. Nós vamos ter espaço de tudo quanto é tipo para a igreja. Nós vamos ter um centro de vida. Eu falo isso para vocês e eu vivo isso todo dia. E oro a Deus todo dia. E temos vivido uma vida correta como igreja. Temos honrado a Deus como igreja e sonhado como igreja. E eu sei que
que Deus vai cumprir os propósitos dele no tempo certo e que nós vamos ter missionários espalhados por todo lugar do mundo. Nós vamos abençoar todo esse país, nós vamos ter pessoas caminhando e servindo, nós vamos ter projetos em todas as áreas. Eu quero colocar um centro de vida em cada bairro da cidade, eu quero mapear as dificuldades do bairro, eu quero colocar igreja para trabalhar nesses lugares, para salvar a cidade, para abençoar a cidade. E Deus vai fazer isso, e não há pandemia, não há artimanha diabólica, doutrinamento que venha me fazer parar, Eu vou continuar servindo a Deus todos os dias da minha vida. E eu não vou parar. E não tenho medo. E continuo servindo, e toda porta que abre eu vou. Toda porta que abre eu vou. Qualquer velório que me chama para falar eu vou, gente. Todo mundo sabe aqui. Eu falo em velório, eu nem sei, às vezes eu já teve velório, Deus esqueceu o nome de tudo, porque esse servo de Deus, porque essa serva de Deus, porque essa serva de Deus. Mas eu abençoei as pessoas, eu abracei as pessoas, eu toquei nas pessoas, sabe, eu olhei para as pessoas, eu amei as pessoas, isso faz diferença. Todo mundo vai admirar e todo mundo vai invejar os meus resultados. As pessoas nunca invejarão e nunca irão admirar o meu processo. E também, gente, não adianta nem eu ficar com coitadismo, achando que, porque não vai mesmo. Inclusive eu não faço isso com ninguém aqui, eu só olho o teu sucesso. Eu estou admirando e invejando o teu sucesso. Entendeu? Porque o teu processo, as noites de lágrimas, as noites que vocês dois passaram de lágrimas, estudando, batalhando, trabalhando, as dificuldades que vocês enfrentaram, os problemas que vocês viveram até aqui, os nãos que vocês receberam, as humilhações que vocês receberam, as dificuldades que vocês enfrentaram, ninguém sabe e nunca vão saber. Agora, deixa eu avançar aqui com vocês, porque eu coloquei algumas coisas importantes aqui que eu creio que podem nos ajudar muito a entender o reino de Deus. Olha só, teu chamado o consumirá. Não é isso. Vamos lá, aqui. Vamos lá. Deus te chamará para uma missão. Vai consumir você depois. Espera aí, vamos lá, começar primeiro. Deus te chamará para uma missão que é maior do que você. Primeira coisa, Deus ele vai te chamar para uma missão que é maior do que você. Sabe, se a missão que você recebeu não é maior do que você, então não é de Deus. Deus sempre faz a gente olhar para cima. Se você quiser ver qual é a vontade de Deus para a tua vida, você vai ter que olhar para cima e não para baixo. Porque Deus ele te chamou para ser águia e não galinha. Certo? Então você vai ter que olhar para cima e não para baixo. Ok? Deus te chamará para uma missão que é maior do que você. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Deus não quis nem falar quem ele era, porque senão ele ia ficar desanimado. Deus te chamará para uma missão maior do que você. Deus me chamou para uma missão maior do que eu. Se perguntar como é que vai fazer tudo isso, eu não sei. Mas Deus me chamou e Ele vai fazer. E Ele diz: eu estou com você. Eu estou com você nessa história. Segunda frase que eu quero deixar aqui para você é essa aqui. A missão de Deus exigirá mais do que você pode oferecer. Gente, aqui as pessoas já começam a desistir tudo. Aqui já fica pouca gente. Por quê? Porque a missão de Deus vai exigir de você mais, diga mais, do que você pode oferecer. Certo? Então está aqui o Mário, meu querido Mário. A missão de Deus vai exigir de você mais do que você pode oferecer. Mais. Se não está exigindo é porque você ainda não entendeu a missão de Deus. Porque ela vai exigir mais do que você pode oferecer. Sabe por quê, gente? Eu te explico. Pastor, me dá uma teologia para isso. Porque não somos nós, é Deus. Não somos nós que fazemos, é Ele. A obra não é nossa, é dele. E quando você fala: Deus, quem sou eu para fazer isso? Deus diz: eu estarei com você. Eu estarei com você. Certo? A missão de Deus exigirá mais do que você pode oferecer. Olha o texto bíblico aqui, pode colocar? Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Pois vi que tem sido... eu não entendi essa parte aí. Vocês. Pois vi o que tem sido feito a vocês. Sim. Pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Tá? Eu vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Então, Deus, Ele sempre vai pedir para você algo maior do que você pode oferecer.
Olha só, gente, o que Deus pediu para Abraão? Deus deu para ele o filho, o que Deus pediu para ele? O filho. Deus pediu o filho para ele. Deus deu o filho era tudo para ele. E Deus disse, eu quero o teu filho. Deus, meu filho é mais do que eu posso oferecer. Mas eu quero o teu filho. Você vai entregar seu filho para mim. Deus estava fazendo uma prova com o seu servo. Jesus deu a todos nós mais do que ele podia oferecer. Ele deu a sua vida. E nós somos a igreja de Cristo, os servos do Senhor. A terceira frase que eu quero deixar com vocês aqui é: o teu chamado, agora sim, o teu chamado o consumirá até que não consiga mais resistir. Tem gente que está fugindo do chamado. Ou você vai viver uma vida sem graça, sem sentido, correndo atrás do vento, conquistando tudo e não se tornando nada. Ou você em algum momento da tua vida vai se render ao chamado de Deus. Porque o chamado de Deus vai te consumir até que você não consiga mais resistir. Hoje mesmo nós estávamos na reunião do conselho. Um dos presbíteros, abrindo o coração, disse: eu recebi um chamado de Deus e de alguma maneira resisti. Mas o chamado de Deus o consumirá até o dia que você não consiga mais resistir. Certo? Até o dia que você não consiga mais resistir. Deus vai te chamar a primeira vez, você vai falar não. Deus vai te chamar a segunda vez, você vai falar não. Deus vai te chamar a terceira vez, você vai falar não. Deus vai te chamar a 1000ª vez, você vai falar não. E Deus vai continuar te chamando. Porque você não pode fugir dos propósitos que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Certo? Olha só. Olha só. Presta atenção aí, Vini. O caminho da maestria. Porque daí eu quero terminar a minha pregação, a minha fala com vocês, falando com vocês sobre o que é esse compromisso, tá? Porque presta atenção, gente, olha aqui para mim. Deus, Ele chamou você para fazer uma coisa difícil. Pega comigo, pega o sentido do que eu estou ministrando no teu coração. Deus chamou vocês para fazer uma coisa difícil, tá? Deus chamou vocês dois para fazer uma coisa difícil. Vocês dois disseram sim para Deus. Só que não é apenas dizer sim. É preciso ter compromisso com aquilo que vocês afirmaram para a vida de vocês. E esse compromisso, ele compõe algumas atitudes que vocês precisam ter. E que todo mundo aqui precisa ter, porque eu estou falando com você, tá? Estou falando com você. Você que está aqui, você que está em casa assistindo, eu estou falando com você. Primeiro compromisso é esse daqui. Instrução. Por quê? Porque todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos aprender. Eu falei hoje de manhã com vocês ali na hora que a gente está conversando, confessei um pecado para eles. Eu falei que eu ia lá quando eu fui ordenado pastor, eu precisava de orientações, de aprender. E eu fui procurar alguns pastores, por exemplo, eu ia almoçar com o pastor Messias. Pagava almoço para ele, e ele gosta de almoçar em lugar caro. E aí era uma fortuna, mas eu pagava. Cada 3 meses, 2 meses, eu pagava almoço para o Messias, sentava com ele, e para mim era um rio de sabedoria. Se pagasse 1 milhão, teria valido a pena, porque o homem de Deus maravilhoso. Fui chamado para fazer um casamento agora, lá em Chapadão, e aí a pessoa falou assim para mim: o senhor não fica chateado não, pastor? O pastor Messias está na sua frente, né? Chamar ele e tal, daí se não der, a gente chama o senhor fica ali porque ele está meio doente e tal. E aí, se caso, o senhor, falei, cara, eu fico honrado, né? Quem sou eu? Eu beijo o pé dele, tá? Mas o pastor Messias eu pagava para almoçar com ele para aprender. E falei do Glênio, pastor da Igreja Batista, um homem que eu gosto muito, também admiro. E o Glênio aconteceu o seguinte: eu ia lá na secretaria da Igreja Batista, falava com a secretária: eu preciso falar com o Glênio. Aí ela falava: quem é você na ordem do dia? Aí eu falava: eu sou o Maurício. Aí o grande pastor. Aí ele falava assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotado aqui, aí eu entro em contato com o senhor para marcar um horário. Passou 15 dias, passou um mês, passou 3 meses. Aí eu falei: não, mas eu preciso conversar com ele. Aí
eu ia lá, as 2, 3 primeiras vezes que eu conversei com ele, sabe o que eu fazia? Eu ia lá e ficava na porta do estacionamento ali na saída. Porque uma hora ele ia ter que sair daquela igreja. E eu ficava ali. Eu ficava ali. Na hora que ele saía, eu fazia de conta que estava caminhando. Ô, pastor Clênio, que bênção o senhor aqui. Meu Deus, que graça. Deus é bom, me colocou aqui e tal. Eu precisava conversar com o senhor. E eu só conseguia conversar com ele se eu entrasse com ele pelo estacionamento. Mas eu fazia isso, por quê? Porque eu entendia que eu precisava de instrução. Nós precisamos aprender. Se não estivermos dispostos a aprender, nós não vamos chegar muito longe. Deixa eu falar uma coisa para vocês todos aqui. Eu sei que o horário está passando, mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Presta atenção. Esses cursos da internet são muito bons. A gente aprende muito com os cursos da internet. Cursos rápidos, em 8 aulas, em 10 aulas, em 12 aulas. Eles servem muito para a gente aprender coisas rápidas. A gente precisa aprender coisas rápidas. Agora, gente, deixa eu falar a verdade para vocês. Nunca pensem que você vai se tornar um mestre pela internet, porque você não vai. Certo? Você precisa de conhecimentos profundos. Você precisa caminhar com. Você precisa comer poeira. Diz que o bom discípulo é aquele que quando termina o dia, ele está todo empoeirado pela poeira que saiu da sandália do seu mestre. Porque ele vai acompanhando o seu mestre vai pisando, levantando poeira e vai entrando na sua roupa. A gente precisa aprender. A gente precisa se dispor a aprender. Eu não sei o que você está aprendendo, mas você precisa aprender. Talvez tenha alguém aqui que não esteja, eu acho que não tem, mas talvez tenha alguém que não esteja aprendendo nada. Que fale assim, pastor, olha, que vergonha, mas eu não estou aprendendo nada. Não, aqui não tem gente assim. Todos nós estamos aprendendo alguma coisa. Todos nós. E se Deus te chamou para fazer algo difícil, aprenda sobre isso. Se envolva com isso. Vai procurar sobre pessoas que estão fazendo isso. E fazendo pessoas que você admira. Aprenda, instrua a sua vida. Aprender até o último dia da tua vida. Como Paulo lá em Efésios, que faltando um mês para ser... Ele estava aprendendo, pediu os livros porque ele queria ler. E ele aprendeu até o último dia da vida. Aprenda com os livros, leia os livros. Caminhe com pessoas, peça orientação. Sente aos pés dos sábios e aprenda com eles. Aproveite aqueles que têm cabelo branco e converse com eles e sente com eles. Porque eles têm muito para falar para você sobre a vida. Títulos de parede hoje dá para comprar. O pessoal manda dos Estados Unidos, da Inglaterra, doutorado, pós-doutorado, o que você quiser. Mas a vida, o caminho, o pé no chão, certo? Comer poeira, certo? Ler, estudar, isso aí, gente, é responsabilidade de cada um. A nossa vida vai ser medíocre ou ela vai ser excelente, extraordinária. Não por causa de dons, de talentos, não por causa de oportunidades, não por causa de herança. A tua vida vai ser medíocre ou vai ser excelente, extraordinária, exponencial, de acordo com a tua fome de aprender, com a tua fome de crescer. Tem gente que nem a palavra ouve, já quer ir embora, certo? Não tem paciência para ouvir a palavra. Sabe, aí não vai passar nunca da mediocridade, certo? Aquilo que eu aprendi até hoje, me trouxe até aqui. Se eu quiser ir até ali, eu preciso aprender algo diferente. Se o meu 2022 vai ser diferente de 2021, é porque eu aprendi a fazer coisas diferentes do que eu fazia em 2021. Senão eu vou repetindo as mesmas épocas e os mesmos tempos na minha vida. Nós precisamos progredir, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. E para que isso aconteça, a gente precisa de instrução. Nós precisamos de conhecimento, precisamos de sabedoria, precisamos aprender. E você aprende, se você quiser, você aprende. O conhecimento é uma bênção que Deus te dá. Quando foi falado para Salomão o que você quer, ele diz, eu quero sabedoria. Sabedoria é quando você consegue reunir o conhecimento e a prática. É o casamento. O que é sabedoria? É o casamento do conhecimento com a prática. Sabedoria é o casamento do conhecimento com a prática. Por isso que a segunda palavra é prática. Prática. Você precisa praticar. Você precisa praticar. Se você quiser ser bom em alguma coisa, você tem que praticar. É pela repetição. Eu faço, certo? Eu faço algo, certo? Aí eu ouço sobre o que eu fiz. Eu avalio o que eu fiz. Eu estudo sobre o que eu fiz. Eu melhoro o que eu fiz e eu faço de novo. Aí eu avalio o que eu fiz. Eu ouço o que eu fiz. Eu pergunto conselhos sobre o que eu fiz, eu aprendo coisas novas e eu faço de novo. E à medida que eu vou fazendo na minha vida,
as coisas vão acontecendo. E eu vou ganhando autoridade. Eu disse de manhã e repito aqui. Se uma pessoa ganhar de herança 30 milhões, e alguém tirar esse 30 milhões dela, ela fica pobre e nunca mais na vida vai ter 30 milhões. Mas se uma pessoa alcançou 30 milhões de resultado na sua vida, porque trabalhou, porque lutou, porque aprendeu, porque é autoridade naquilo que faz. Se alguém tirar o 30 milhões dela, o 30 milhões, para ficar um português assim, de Portugal, se alguém quiser os 30 milhões, se tirar da pessoa os 30 milhões, em menos tempo, menos da metade do tempo, ela consegue 30, 50, 70, 90 milhões. Por quê? Porque ninguém consegue tirar o teu know-how. Know-how é conhecimento, know-how é conhecimento e prática, é caminho, sabe, é vida que você viveu, caminho que você percorreu. Terceira palavra, entrega. Se vocês quiserem ser pastores extraordinários, vocês vão precisar se entregar. É entrega, é entrega. Os presbíteros falaram muito hoje sobre isso com vocês na conversa, né? Vocês precisam de entrega. Nós precisamos entregar. A gente precisa se entregar. Se você quer ser bom em alguma coisa, se entregue. Se entregue àquilo. Se dedique àquilo. Sabe? Se envolva com aquilo. E não tem problema errar. E não tem problema falhar. E não tem problema ser humilhado. E não tem problema que as pessoas falem que não está dando certo. E não tem problema que as pessoas dizem que você é ruim no que você faz. Mas se entrega e faça. Eu sempre digo aqui, se um dia você tiver que pagar um mico, já dá logo de cara um King Kong. Faz um King Kong já de cara. Não paga mico não, já dá um King Kong. Por quê? Porque você precisa conhecer, instrução, você precisa praticar e você precisa se entregar. Tem gente que não se entrega, né? A pessoa vai dizer, não, é que daí fica chato, é que se eu não fizer bem, é que se eu não cantar bem. Eu aprendi a tocar violão excelentemente tocando. Eu aprendi a cantar maravilhosamente como eu canto, cantando. As pessoas aqui da igreja invejam. E não querem que eu cante. Porque sabem que vão perder o lugar. Mas eu aprendi tocando e cantando. Você está entendendo? É praticando. Sabe? Alguém falou assim para mim, pastor, o senhor está pregando, está com uma boa desenvoltura aí na internet, conversando bem, assim, olhando e tal. E é difícil, gente. Eu peguei um vídeo essa semana de 5 anos atrás, é de dar risada. Mas tudo bem, evoluiu. Aí alguém falou, poxa, onde é que o senhor aprendeu? Eu falei, aprendi na frente da câmera, lá falando. 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 5 vezes por dia, quantas vezes por dia quiser. Fiz um monte de coisa, né? Cometi um monte de falhas, mas você aprende fazendo, praticando. Então pratique. Quarta palavra, visualização. Nós precisamos aprender a visualizar aquilo que nós ansiamos e desejamos, aquilo que Deus quer que aconteça. O que acontecia, por exemplo, com Moisés? Deus dava para ele a graça dele visualizar o povo sendo liberto. A gente precisa visualizar a nossa vitória, que nem quem está correndo, quando bate um começo de desânimo em você, você precisa visualizar a linha de chegada. Eu preciso visualizar os resultados que eu vou ter com isso. A bênção que vai ser, quantas pessoas serão abençoadas. Eu fico visualizando, eu acabei de falar para vocês no começo do culto aqui, para acordar a igreja, para dizer que esse lugar aqui vai ser pequeno. Nós não vamos vender isso aqui não, esse terreno é nosso, vai ser nosso, a gente vai fazer uma escola aqui, alguma coisa. Mas nós vamos para lá. Nós vamos para lá e nós vamos ser grande. E nós vamos abençoar. Entendeu? Então o que acontece? Eu fico olhando, sabe o que eu fico vendo? Eu fico vendo aquele espaço grande, as crianças andando de skate para lá e para cá, certo? O diácono Antônio brigando com as crianças porque estão quebrando a calçada. Eu fico imaginando isso. Você está entendendo? Eu fico imaginando as piscinas, as pessoas na piscina, algumas pessoas jogando bola, algumas pessoas na academia, na musculação, o Ed levantando peso e abaixando peso, levantando peso. Eu fico olhando essas coisas, imaginando. Eu fico imaginando o pessoal jogando vôlei. Eu fico imaginando um lugar de oração, 24 horas de oração, apontado para todos os lugares da terra. Eu quero ter um lugar com a placa de todos os países do mundo, abençoando. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando aquele culto, aquele mar de gente, 12, 14 mil pessoas no templo assistindo a celebração, sendo tocadas por Deus. Eu fico imaginando essas coisas. Eu fico imaginando Deus fazendo uma obra extraordinária. Eu fico imaginando campeões saindo da igreja, sabe? Esportistas, sabe? Escritores, pastores, missionários, enfim, tudo quanto é coisa. Eu fico imaginando grandes empresários vindo para a igreja, adolescentes que vieram da miséria, da pobreza, que
as pessoas não davam nada, de repente se torna algo poderosíssimo, e gente empreendedora, gente crescendo, e de repente a gente começa a ver tudo isso na igreja, e eu fico imaginando essas coisas. Quando começa a querer bater o desânimo, eu começo a olhar o que Deus vai fazer, porque Deus me chamou para fazer algo difícil, e Ele vai fazer. Porque quando eu falo para Deus quem sou eu, Ele diz, eu estou com você. Eu não vou responder quem é você, porque senão você vai ficar triste. Mas eu estou com você. E é isso que importa. Ele está comigo. A gente precisa visualizar. Você precisa visualizar. Você tem coragem de visualizar o que Deus vai fazer na tua vida? Você tem coragem de visualizar o teu projeto profissional, o teu projeto de família? Como vai ser a tua família? Você tem coragem de profetizar, de visualizar, de declarar como que vai ser a tua vida? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui o tempo que Deus quiser. Mas como que vai ser a tua vida? Visualização. E a última palavra, limite. E com essa palavra limite eu quero trabalhar com você o seguinte, presta atenção, olha para mim. Aqui, um cuidado e uma ousadia. Porque toda pessoa que vai fazer algo difícil, presta atenção, olha para mim. Toda pessoa que vai fazer algo difícil, ela vai ter que andar no limite. Ela vai ter que andar no limite. Toda pessoa que for fazer algo difícil, ela vai ter que andar no limite. E aí ela vai ter que ter sabedoria para saber qual o momento em que ela vai ter que atravessar a linha para fazer algo além do que ela poderia fazer. Para atravessar o limite. Eu vou ter que ter essa percepção de Deus. A hora que Deus diz assim, Maurício, vai, pisa. E aí tem um filme do Indiana Jones que é fantástico, né? Quando ele está correndo atrás do cálice lá, que é uma expressão de fé. Quando pede para ele dar o passo. E aí, aqueles negócios caindo, se ele der o passo errado, ele... Mas aí, pela fé, ele consegue ir pisando. E ele vai ultrapassando os limites. E ele vai vencendo os limites. E ele vai alcançando o inalcançável. Ele vai atingindo o inatingível. E ele vai vivendo o sobrenatural. Se a nossa vida não fosse composta com o sobrenatural, Deus não teria dado a gente o dom da fé. A fé, ela existe porque existe o sobrenatural. Porque você pode viver o sobrenatural. Deus chamou homens e mulheres para viver o sobrenatural. Ou você acha que derrubar o Golias não foi sobrenatural? Ou você acha que abrir o mar vermelho não foi sobrenatural? Ou você acha que a fornalha para Sadraque, Mesaque e Abdinego não foi sobrenatural? Ou você acha que Davi na cova dos leões não foi sobrenatural? Ou você acha que Jesus ressuscitar ao 3º dia não foi sobrenatural? Deus te chamou para viver o sobrenatural. E para viver o sobrenatural, gente, tem que estar muito firme em Deus. Tem que ter fé, tem que acreditar, tem que ousar. Tem que acreditar nesse projeto de Deus. E tem que crer que Deus te chamou para fazer algo difícil. Mas vai ser feito, não por causa de você, mas por causa do Deus que está em você. Do Deus que te chamou, Ele te dará a vitória. Davi não tinha nenhuma dúvida de que Deus derrubaria aquele gigante que estava humilhando e afrontando. Davi não tinha nenhuma dúvida. Que dúvida você tem? Aquele que nos chamou, Ele também é fiel para nos guiar, para nos dirigir e para nos levar até onde Ele quer que nós estejamos. Eu termino dizendo para você que muito mais do que admirar, Deus te chamou para ser admirado. Quem é que não gosta quando alguém olha para o filho? A Vivi está aqui. Estou maravilhado de você estar na igreja hoje, Vivi. Você e a tua família linda. Mas, gente, olha só. A Vivi fica muito feliz quando alguém chega para ela e elogia a sua filha ou elogia o seu filho. Ela fica maravilhada quando alguém chega e diz, nossa, Vivi, que filha educada. Que filho sábio que você tem. Não enche o coração? Gente, você acha que Deus não quer que o coração dele seja cheio também? Sabe quando você não foi criado por Deus apenas para admirar. Você foi criado por Deus para também ser admirado.
Só que, olha aqui para mim, estou terminando. Para você ser admirado, você é um vaso. O oleiro está fazendo o vaso que é Deus. Presta atenção, olha aqui. Esse vaso, ele precisa ter as digitais. Vou pegar isso aqui, se eu não deixar cair, tá bom. Precisa ter as digitais do seu autor. Imagina você um vaso. Imagina isso aqui, um vaso de barro. Você é um vaso. Imagina comigo aqui. Um vaso feito pelo autor da vida. Vai ser admirado ou não vai? Claro que vai. Quando Deus fala lá em Jeremias 18 sobre o vaso, Jeremias, vocês são barro, eu sou oleiro, e eu estou fazendo o vaso. Sabe que Deus queria fazer algo para que as nações daquela época admirassem. Para que quando as nações olhassem para o povo de Deus, admirassem o povo de Deus. Quando Deus te criou para você ser uma pessoa admirada. Ok? Olhe para a tua vida hoje como alguém que foi chamado por Deus para ser admirado. Alguém vai dizer para você no teu local de trabalho: eu admiro você. Alguém vai dizer para você na rua: eu admiro o teu jeito, admiro a tua maneira de se comportar, admiro a maneira que você lida com as coisas, admiro o que você fez, admiro as coisas. E você vai dizer: pois é, você também pode se tornar uma pessoa admirável. É só você se colocar nas mesmas mãos que eu me coloquei e permitir que esta obra também seja realizada na sua vida. Que Deus abençoe e que nós sejamos adoradores por excelência, como o Fabrício cantou muito bem, né, Fábio?